Olá, queridos. Estamos aqui mais uma vez e juntos para termos mais um momento com Deus. E eu quero iniciar esse momento com Deus fazendo uma oração. E eu convido a vocês, a todos nós, a estarmos orando em nome de Jesus. Oremos. Pai querido e Pai bendito, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, de podermos contemplar a tua formosura, de adorar o Senhor, de nos colocarmos na tua presença através da mediação, da intercessão do teu Espírito, Senhor, que habita em nós. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos também, acima de tudo, por aquilo que o Senhor és em nossas vidas, pelo ser supremo que o Senhor tem sido e o Senhor sempre será, porque tu és o eterno. Te agradeço, Senhor, por esse momento de podermos ter essa singularidade e podermos participar, Senhor, da tua presença, te buscando e te exaltando. Te agradeço assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, um salmo de número 3, que diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e dele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Queridos, desta feita, depois de nós lermos a palavra de Deus e que Deus, através do seu Santo Espírito, aplica aos nossos corações, nós vamos louvar ao Senhor. Louvemos.
trazer a meditação da palavra de Deus baseado, ou na verdade baseada, essa meditação baseada no texto que nós lemos no início, o Salmo de número 3. Por quê? O que nos chama a nossa atenção no Salmo de número 3? Primeiramente, nós devemos entender um pouco do contexto deste salmo. O Salmo de número 3, que fora escrito por Davi, Davi tinha acabado de ser destronado pelo seu filho Absalão, que usurpara o poder, o trono. E Davi, ele escreve este salmo de forma angustiosa. É claro, ele não esperava que o seu filho, aliás, um dos seus filhos, chamado Absalão, fosse destroná-lo do reinado de Israel. Mas o que mais me impressiona nesse texto, meus amados, é quando ele diz o seguinte: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. E aqui eu gostaria de trazer essa reflexão baseada nesse versículo. Deito-me e pego no sono. Eu fico imaginando, eu fico refletindo como é que Davi, apesar de todas as circunstâncias adversas, de ter agora inimigos dentro de casa, como é que Davi ele consegue ter uma quietude no seu coração, ter uma quietude na sua vida, ao ponto de dizer que deita e pego no sono. Porque, queridos, quantas vezes nós somos assolados por alguma inquietação, por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma adversidade, por alguma doença. E nós, muitas vezes, e muitos de nós, passamos aí a noite inteira, sem fechar os olhos, sem poder ter descanso. Qual era, então, o segredo de Davi, mesmo vivendo também numa circunstância adversa, de dificuldade, sendo traído pelo seu filho e por outras pessoas da qual também ele tinha confiança, que ele estimava, e que agora ele se encontrava numa situação absolutamente adversa? Qual era o segredo de Davi? E eu gostaria de deixar essa reflexão para você, para todos nós. Que quando nós estivermos passando por algumas situações que nos roubam o sono, que assolam nossa vida, a gente possa lembrar daquilo que Davi também aqui compartilha conosco. Primeiro, Davi sabia e podia, na verdade, confiar exclusivamente no Senhor. Ou seja, Davi sabia e Davi confiava naquilo que podemos perceber sobre a soberania divina. Quem está no controle da nossa situação, quem está no controle da nossa vida, quem dita as regras da história, não são os homens, não são as circunstâncias, não são os problemas, não são as dívidas, não são as inquietações. Quem dita
E quem tem a única palavra final para as nossas vidas é o Senhor, é Deus. Por isso que Davi, na verdade, ele consegue descansar. Descansar em meio à tribulação. Descansar em meio às inquietações da sua alma e da sua vida. Porque ele crê, queridos, que Deus é soberano. Ele crê e confia em Deus ao ponto de dizer: Senhor, a salvação, a minha salvação, depende do Senhor. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, você que está passando por alguma dificuldade, você que está aí, passando por dificuldades financeiras, ou quem sabe, por inquietações da sua alma, e não consegue ter paz, paz para descansar, paz para dormir. Lembre-se de que Deus é quem controla, Deus é o Senhor da nossa história. Deus é o Senhor de toda a criação. É nele, na verdade, que está o princípio e o fim. Ele é que contém todas as coisas. Por isso que nesse cenário que nós estamos vivendo, cenário apocalíptico, e às vezes muitas pessoas pensam que o Apocalipse é um livro de catástrofes. Na verdade, esse livro foi escrito para nos dar esperança. Esperança de uma coisa, de que quem controla a história é o Senhor, é o nosso Deus. Por isso eu quero que você reflita nisso, que você descanse nisso, que por mais que você esteja passando por tamanhas aflições, por tamanha doença, não existe para ele nada de impossível, porque para Deus tudo é possível. Assim como Davi confiou em Deus, e lá na frente a gente vê que Davi teve vitória, com certeza você terá também vitória diante das circunstâncias que te oprimem, diante das circunstâncias que secam a sua alma. Por isso eu peço que você descanse nessa palavra e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e pedir que Deus possa dar quietude à sua alma. Como diz o texto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta-se, ó minha alma. Acalma-te, porque quem cuida de mim, quem cuida da minha história, quem cuida da minha vida é o Senhor. Vamos orar? Pai querido e Pai bendito, eu quero te suplicar, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E peço que teu Espírito, ó Deus, possa estar trazendo para a vida das pessoas quietude, tranquilidade, em meio às circunstâncias de tempestade. Porque quando tu estás no controle, Senhor, o mar se acalma, a tempestade se acaba, porque quem está no controle da nossa existência é o Senhor. Eu te agradeço por essa palavra e nos abençoa. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Queridos, compartilhe essa palavra. Compartilhe essa meditação com outras pessoas, para que assim Deus possa estar falando para mais vidas que precisam ouvir a palavra de Deus. Seja um evangelizador, um portador das boas notícias, levando a palavra de Deus para quem precisa.
E quem na verdade não precisa? Todos nós precisamos da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus traga providência para o seu lar, em nome de Jesus.